Oi, todo mundo. Eu sou Isadora Marino, taróloga, e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o arcano maior, a sacerdotisa. Bem, a sacerdotisa é um arcano rico em simbologia. Falando um pouco da sua história, dizem que essa carta, tá? Aqui para vocês darem uma olhada. Essa é uma lâmina da carta da sacerdotisa, de um dos muitos decks que eu tenho. Observem que nos diversos decks, até mesmo no tarô de Marsella, nós temos uma mulher que segura um papiro e ela é toda coberta, né? Ela tem uma imagem respeitosa e dizem que a história da carta da sacerdotisa, cujo nome, na verdade, original seria a papisa, fala da Papa Joana, né? Na verdade, existe a crença de que esta carta, esse arcano maior, se refere a essa professora de filosofia que, para realizar o seu sonho de lecionar, precisou se vestir como um homem para que pudesse fazê-lo. Pois bem, ela lecionou por muitos anos, era conhecida, né, como um respeitável professor, né, de muita competência e talento. Ele, né, ficou conhecido como o melhor professor de filosofia em Roma e, na ocasião da morte do Papa, ele foi convidado para substituí-lo, devido à sua sabedoria e o seu trabalho. Bem, Joana assim o fez, né, ainda se travestindo, né, como um homem, mas na ocasião em que engravidou e deu à luz, ela foi descoberta e então teria sido morta, juntamente com seu filho. É uma história que não termina de maneira, né, legal, positiva, mas elucida muito bem vários aspectos aqui da carta da sacerdotisa. E aí agora vamos a eles. O primeiro e mais óbvio, né, depois dessa história que eu acabei de apresentar a vocês, é que a sacerdotisa é uma mulher sábia, tá? Sempre que estivermos lidando com esse arquétipo, estamos falando de uma pessoa inteligente, de uma pessoa que tem aqui uma natureza observadora, uma pessoa que não tem uma natureza impulsiva e é uma pessoa que amadurece bem os seus pensamentos antes de tomar uma postura, uma posição. Tanto que a sacerdotisa, ela tem uma simbologia também que fala muito, remete muito à água parada, à falta de movimento. É justamente pelo fato da sacerdotisa observar com calma, com tranquilidade, sem pressa, aquilo que ela quer desenvolver e entender, né, desenvolver um pensamento e entender, é que a gente fala com naturalidade que sempre que a sacerdotisa se apresenta em uma tiragem, também estamos falando ali de uma falta de dinâmica numa situação, de uma falta de entendimento, de movimento, perdão. Por quê? Porque a sacerdotisa, ela naturalmente na sua energia, ela para de se movimentar para entender e assim fica o tempo que for preciso. Então, quando estamos falando da carta da sacerdotisa, estamos falando de pessoas inteligentes, pessoas observadoras, pessoas que não tendem a agir por impulsividade e de pessoas que não estão com uma tendência em se movimentar para um determinado objetivo. Outro aspecto também muito interessante que eu gostaria de frisar aqui é que, falando do conceito dessa carta, quando estamos diante da carta da sacerdotisa, dependendo do contexto, estamos falando de uma pessoa espiritualizada. Dependendo do contexto, pode significar também uma resposta, uma ligação espiritual do consulente
com a sua família espiritual, um protetor, um mentor, tá? É uma carta que pode significar também feitiçaria ou a necessidade de se conectar com a espiritualidade ou recorrer a ela através de trabalhos. Aqui vale mais uma vez ressaltar, tudo depende do contexto, tá? Agora, falando um pouquinho do aspecto da personalidade da papisa, quando estivermos diante dessa carta e ela representar, no contexto, a personalidade de uma pessoa, estamos falando de uma pessoa também que mantém distância, de uma pessoa que não se revela totalmente, de uma pessoa que pode mentir, omitir os seus sentimentos, de uma pessoa que impõe distância, de uma pessoa que estabelece limites. Então, assim, pensem na papisa, na sacerdotisa, como alguém que não quer muito contato, como alguém que não quer muita proximidade, muita intimidade. Pensem nela como alguém que não vai revelar a sua verdadeira intenção, como alguém que neste momento não confia totalmente em você ou não está sendo totalmente sincero contigo. Neste sentido, aqui, ó, a carta, essa belezura, esse arcano maior, também pode falar de infidelidade, de traições e de quem esconde uma verdade, tá bom? Então, tenham sempre em mente de que quando vem esse arcano à tona numa tiragem, dependendo do contexto, a sacerdotisa ela está sempre guardando alguma coisa para ela. Outra coisa muito interessante também a respeito do aspecto dessa carta. A sacerdotisa ela não revela tudo que ela é capaz de fazer. Observem que em todos os aspectos a sacerdotisa ela sempre oculta alguma coisa. E dependendo da situação, por exemplo, numa situação profissional, nós podemos estar falando de uma pessoa, de uma situação, de alguém que está guardando uma carta na manga para depois se revelar ou revelar o tanto que é capaz de fazer, até mesmo para te prejudicar. É uma pessoa que não vai revelar os seus poderes, não vai mostrar todas as cartas na manga, até para te deixar confuso, tá? Aquele semblante neutro de alguém que não revela um sim ou não. A gente sabe que existe alguma coisa ali, uma segunda camada, mas a gente não consegue entender, decifrar o que exatamente. Num contexto sentimental, a sacerdotisa, por sua vez, fala de alguém que está com dificuldade de se entregar a um sentimento, alguém que não consegue se envolver numa relação, alguém que está com dificuldade de se desbloquear, de se abrir para se permitir viver um relacionamento. Então, dependendo do contexto, se vier a sair a carta da sacerdotisa, requer ali muito tato para lidar com esse alguém que é representado por ela, porque muitas das vezes a pessoa simplesmente não sabe por onde começar, não sabe achar o caminho para se expressar e viver o amor, viver um sentimento que ela tem. Às vezes a carta da sacerdotisa fala também de uma pessoa frígida, de uma pessoa que está distante da sua própria sexualidade, de uma pessoa rígida que está desconectada da sua energia, sexual, do seu chakra básico. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo explicando a energia do arcano maior, a sacerdotisa ou a papisa. Eu vejo vocês nos próximos arcanos.